Atenção! O programa a seguir é uma produção independente e o conteúdo nele veiculado é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Checkmate, transmitido ao vivo pela TNI Brasil, a TV Nacional Interativa. Checkmate é um programa de entrevistas, sempre com um convidado ilustre de qualquer segmento qual for, um programa democrático que vem caindo no gosto popular, sobretudo na região oeste de São Paulo. Como vocês observaram nas redes sociais, o nosso ilustre convidado hoje é de um importante segmento que vem fazendo total diferença na cidade de Osasco. Nós vamos mostrar por quê. Daqui a pouquinho eu gostaria de, nesse momento, dar as boas-vindas aos nossos dois entrevistadores, Nilson Martins, do Jornal A Rua, coluna em off. Seja bem-vindo ao Checkmate. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente para entrevistar o nosso amigo aqui, André Menezes. Quero dar um abraço aqui no meu colega jornalista Daniel Soares e a você, Roberto Carlos. Boa noite, Roberto. Boa noite, caro Nilson. Boa noite, presidente André Menezes. O Checkmate de hoje recebe em nossos estúdios o presidente da Associação Comercial de Osasco, André Menezes. André Menezes, seja bem-vindo à TN Brasil, se sinta bem em nosso meio. Muito boa noite, Roberto Carlos, mais uma vez sendo entrevistado por você e também pelo amigo Nilson Martins do Jornal A Rua, coluna em off, e do Daniel, do Jornal Página Zero. Seja bem-vindo mais uma vez. Eu gostaria de ler um breve histórico para contar um pouquinho da história do André Menezes, que, além de presidente da Associação Comercial, ele foi eleito Homem de Sucesso em 2010. A premiação foi organizada por Enza Crotéria Danadai, empresária, colunista social e proprietária da revista Aparenza. No dia 11 de junho de 2012, na Associação Comercial, estará comemorando o seu jubileu sob a responsabilidade de André Menezes, o seu atual presidente. Ele é filho de mineiros, nascido na aclimação, já considerava cidadão osasquense mesmo antes de receber o título definitivo da Câmara Municipal de Osasco no ano passado. Formado em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, antes de assumir o mandato da CEL, teve forte atuação política e empresarial, trabalhou na Fiesp, na Casa Civil, com o então ministro Walter Barelli, e como diretor da Secretaria de Indústria e Comércio da Prefeitura de Osasco. Com um grupo de comerciantes de Osasco, fundou o Sindicato Patronal para que as necessidades regionais fossem atendidas dentro da nossa realidade. Como vocês podem observar, um currículo realmente muito importante e que nos traz aqui para nós a sua honra de poder compartilhar o seu conhecimento, sobretudo esse crescimento econômico que a cidade de Osasco obteve nesses últimos 8 anos na gestão do governo atual. Tenho certeza absoluta que nós tivemos uma grande participação do nosso convidado de hoje aqui. Eu já começo dizendo o seguinte: nós estudamos o seu histórico, analisamos as suas afinidades, os seus conceitos, e é evidente que o senhor é um tucano declarado. Como o senhor analisa o crescimento econômico da cidade de Osasco na gestão do PT? Se fosse o prefeito do PSTB, Osasco teria crescido ainda mais? Veja, independente da questão de origem partidária, eu tenho, como eu disse bem no discurso de posse, à frente da Associação Comercial eu não tenho partido, tanto minha filiação partidária não está em Osasco. E à frente da entidade nós temos que ter uma atuação imparcial. E é bem verdade, nesses últimos 7 anos, nós tivemos um pedido atendido, que é uma reivindicação de mais de 4 décadas, que foi a rediscussão do Código Tributário do município, que foi a revisão da alíquota de ISS, que possibilitou, inclusive, um alavancamento no que diz respeito ao crescimento econômico do município nesses últimos 7 anos. Em especial puxado pela área de serviços em nossa cidade. Então, eu acredito que teve, sim, sem dúvida, um ganho real por parte da atual administração e que isso, de certa forma, teve a colaboração nossa dos empresários, até porque o Código Tributário foi tratado por nós em especial, teve como o redator e apresentado pelo Dr. Amir Gomes, que é nosso diretor, o projeto substitutivo que tratava da questão do ISS, da nova alíquota do ISS em Osasco. E o que o senhor acha
da administração atual, que vem fazendo uma propaganda de que Osasco, evidentemente, chegou aí a uma colocação invejável, pulando para a 10ª economia do país, e hoje está entre a 3ª e a 4ª do Estado. O senhor acredita que tudo isso, esse crescimento se deve realmente pelos números apresentados, pelo PIB que foi evidentemente elevado, ou existe muita propaganda em cima disso? Não, eu acredito que de fato Osasco tem uma posição privilegiada. Nós estamos na esquina mais bem posicionada do estado de São Paulo. Do ponto de vista geográfico, Osasco ela tem a rodovia Anhanguera, a rodovia Castelo Branco, a Raposo Tavares, e você tem o finalzinho, o bico do município na região de Bittencourt. Nós temos proporcionalmente o maior número de quilômetros do rodoanel dentro do município de Osasco. Isso possibilitou, sem dúvida alguma, um crescimento enorme do município. Ele só não cresce mais porque, infelizmente, ele está estrangulado do ponto de vista de tamanho, de extensão territorial. De maneira que eu acredito que o município, de fato, ele estava na 3ª posição, o próprio prefeito depois analisou os dados com a gente, ele desceu de 3º para 4º e de 10º para 12º, porque nós oscilamos num outro município, que é o município de Guarulhos. E Guarulhos tem um diferencial que é o aeroporto. Né? O aeroporto alavanca muito mais progresso ainda, e nós não temos esse diferencial. Nós vamos ficar um pouco nessa competição aí. Você acredita que na época que se cogitou instalar um aeroporto na região do Cotia, se tivesse instalado, então essa região estaria bem à frente de Guarulhos? Olha, sem dúvida alguma, nós estaremos numa posição muito bem privilegiada, mais do que nós já estamos, porque os números dizem isso. Por exemplo, Campinas, no caso Guarulhos, e Santos tem o Porto, que também é outro puxador. Agora, no nosso caso, nós não temos, e a região também não comportou também a instalação do aeroporto. Quando se falou de Cotia, é bem verdade, Cotia tinha até extensão territorial para isso, mas infelizmente Cotia tem o problema da questão ambiental. Tá certo? Presidente, obviamente que nós aqui na mesa já temos esse conceito claro, muita gente já tem, mas para ajudar o nosso internauta a entender, qual é exatamente o papel da Associação Comercial e Empresarial de Osasco? O papel da entidade é ser a tribuna do empresariado no que diz respeito às questões entre empresários, ou seja, a categoria econômica muito bem representada através de uma entidade, e fazer a intermediação entre essa classe econômica junto ao poder constituído, que é o município, e tantos outros, que assim for possível nós intermediarmos, né? Ela vai fazer 50 anos nas nossas mãos, nessa atual gestão. Dia 11 de junho, ela completa 50 anos de existência. E nesses últimos 50 anos, ela teve um papel importantíssimo. No que diz respeito ao Código Tributário, o mais recente, o novo horário do comércio, assinado em 1992 pelo então prefeito, 93, então prefeito eleito de Osasco, Dr. Celso, com o Francisco Rossi também, de maneira que todos que pelo poder público passaram, ouviram a entidade. E dessa forma nós contribuímos um pouquinho para o crescimento dela. É muito tem se falado que a Rua 25 de Março é a primeira rua de maior circulação na América Latina, seguido pelo calçadão da Rua Antônio Agu. Isso procede ou não? Deixa eu só corrigir os dados. A Rua 25 de Março é a primeira rua do comércio atacadista do país. E a primeira rua do comércio atacadista do estado de São Paulo. No que tange ao comércio varejista, a Rua Antônio Agu é a primeira do estado de São Paulo. Perfeito? Ela é a primeira. Por que ela é a primeira? Porque nós vendemos no varejo. Dia 25 ela vende no atacado. Portanto, nossa posição no estado de São Paulo é a primeira rua do comércio varejista do estado. Eu falei América Latina, então, em termos de Brasil. Em termos de Brasil. Quer dizer, em atacadista, a 25 de março está em primeiro. Está em primeiro lugar. No varejo é a rua o calçadão do Antônio Agu. E como o senhor vê, o senhor pode dizer sobre a reforma do calçadão do Antônio Agu, que foi prometida pelo prefeito Emílio de Souza e até agora ainda não teve início. Falavam a semana passada na Câmara que daria início nessa segunda-feira. O que o senhor pode dizer sobre isso? Olha, nós tivemos na última segunda-feira
E aí foi prometido, inclusive, de seria começado hoje pela Primitiva Bianco. Eu não acompanhei, infelizmente eu não estava em Osasco, mas nós entendemos que a promessa foi feita e esperamos que a promessa seja cumprida, até porque nós temos um problema muito sério para os transeuntes, não simplesmente para carros. A população que passa, principalmente pelo eixo central, que é Antônio Agu, e para vocês que são comunicadores, também Antônio Agu é a rua que mais proporciona comunicação em todo o município de Osasco. O que você coloca de propaganda, Roberto Carlos, na Antônio Agu, é questão de segundos, isso repercute no município inteiro. Nilson, nós tivemos o privilégio de trazer para cá, antes de ser inaugurado o Poupa Tempo, nós trouxemos aqui a carreta, a unidade móvel do Poupa Tempo, e instalamos ela na Antônio Agu. E foi questão assim de 1 ou 2 horas, o município todo já sabia, antes de qualquer tipo de propaganda, qualquer tipo de jornal ou veículo de comunicação. Por quê? Porque ali passa um número de pessoas muito grande. São mais de 400 mil pessoas passando por dia, em dias normais, que dirá em datas festivas. Perfeito? De maneira que a reforma do calçadão ela é muito necessária. Nós formatamos uma comissão com o prefeito, isso foi em outubro, tivemos uma audiência com ele, onde ele nos disse que queria começar as obras de imediato. Mas aí um pedido de alguns comerciantes da Antônio Agu, foi pedido que prorrogasse esse prazo. Por quê? Porque mês de outubro já é o pré-aquecimento das vendas no comércio, por conta já da iminência do pagamento da primeira parcela do 13º salário. É o momento que está todo mundo já mais um pouco assim voltado para as questões natalinas. Então eles pediram, até quem compunha com a gente a reunião era o Marcelo Zanotto, que dirige o shopping Osasco Plaza, e isso foi atendido. E ficou para começar em janeiro, infelizmente não foi possível, e agora foi anunciado semana passada, nós estivemos presentes, inclusive foi dentro do Clube Floresta, com alguns empresários e bastante pessoas presentes. Nós esperamos que isso de fato seja cumprido, até porque não é simplesmente uma reivindicação da associação comercial, não é dos comerciantes, é você atender bem o povo de Osasco, que por ali passa gente não só do município de Osasco, mas de toda a região oeste. Nós somos a capital do comércio da região oeste. Presidente, o comércio ambulante no calçadão, no Antônio Agu, é um problema, é uma solução? Se é problema, como é que se resolve isso? Essa é uma dificuldade do poder público. Nós entendemos que, evidentemente, que eu sou empresário devidamente credenciado. Nós pagamos impostos, etc. Nós temos a certeza que todos têm direito... A propósito de que área o senhor atua? Eu sou da material elétrico e telecomunicações. E eu vejo que todos têm direito, como diz um ditado popular, né, todos têm direito à luz do sol. Mas eu acredito que isso deva ser disciplinado. Nós fomos buscar uma solução, um projeto interessante, que é o projeto que está em vigor no município de Bauru. Bauru tem um calçadão, onde esse calçadão é um condomínio não é um condomínio fechado, é um condomínio simplesmente descentralizado. É constituído uma associação pelos proprietários ou comerciantes daquele espaço, aonde eles recolhem, junto com a taxa de publicidade, recolhem uma taxa para manutenção daquele espaço. E funciona muito bem, viu, Nilson? Nós tivemos lá, inclusive, o Jurandir, que é presidente do sindicato patronal, esteve conosco, todos gostaram da solução. E aí tem um ambulante credenciado, tá certo? Mas, em um dado momento, ele se vir a falecer, etc., essa licença ela é extinta e o espaço fica por conta dos comerciantes. Perfeito? Gostaria de agradecer nesse momento aí a participação dos internautas. Eu estou observando aqui na nossa caixa de e-mails que já temos muitas mensagens, muitas perguntas. Pessoal do Facebook interagindo também. Aí um grande abraço para o Reni Lopes de Londrina, Paraná, nos assistindo aí. Muito bom. Grande abraço, Reni Lopes, que Deus te abençoe ricamente. Mandando um grande abraço para toda a galera de Osasco aí, do Teatro Mágico. Em especial o Odácio, também de Osasco, lá de Londrina assistindo a gente. Um grande abraço aí, Odácio. Ao Alan Rainho, ao Jornal Gazeta Literária, e o Marcos Brandão da Bahia também nos assistindo ao vivo. Grande abraço aí, companheiro, Deus te abençoe. Vamos para um breve intervalo. No retorno a gente vai ler alguns e-mails para vocês. Até já.
querido, papai chegou. Na maioria dos casos, o abuso sexual infantil é cometido em casa, pelo pai. As crianças abusadas sexualmente não falam. Fale por elas. Ligue 100 e denuncie. In the stove and you freeze in the winter and you curse to the wind at your fate when you haven't any shoes on your feet and your clothes in the sweater and you look 30 pounds overweight and you go to get a word of advice from the fat little pastor. He will tell it's about evermore, but your hand goes to that rat-a-tat at the window. At the window. See how love lights out the door. For money makes the world, the world, the world. The clinking, clanking sound of money, 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 money. Get a little money, 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 money. Now do you get it? Work it about it makes the world go round. De volta com o Cheque Mate, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Gostaria de registrar aqui a participação de alguns fiéis seguidores, internautas, sempre ligados aqui com a gente. Um abraço ao Alexandre França Reis, que está aqui conectado com a gente. Gostaria de mandar um abraço ao Sandro Rogério do Conseg, um grande abraço, meu irmão, que está sempre conectado aqui com a gente. O que a Associação Comercial está fazendo com a questão das péssimas condições do segundo maior corredor de compras do Brasil, o calçadão da Rua Antônio Agu, que só perde para a Rua 25 de Março? É uma pergunta do Sandro Rogério do Conseg. Um grande abraço, Santos esteve com a gente aqui com o Oswaldo Gregório. Já quer responder essa pergunta? Posso responder já. Então, só mais uma vez corrigindo, e com todo respeito ao Sandro Rogério, nós somos a segunda rua, nós somos a primeira do comércio varejista do estado de São Paulo. Perfeito? Evidentemente que o problema do calçadão é um problema que todos conhecem. Está deteriorado, etc. Mas uma promessa foi feita e é o homem mais importante do município, é o prefeito Emílio, e ele disse que irá cumprir, e nós estamos aguardando que isso de fato seja feito. Nós somos empresários, nós sabemos da importância da rua, do dinamismo dela do ponto de vista econômico. Eu tenho certeza absoluta que não há administrador público que queira administrar o município e ver uma artéria comercial passando por aquela situação. Eu acredito, sem dúvida alguma, que o problema está na iminência de ser solucionado. Eles deram prazo de 120 dias e nós acreditamos que isso será solucionado em 120 dias, sem dúvida alguma. Ok, mas a Cleide Tirola, um grande beijo, a Cleide também sempre participa com a gente aqui. Parabéns pela entrevista, nós é que agradecemos. O campeão do Cheque Mate até agora, o Oswaldo Gregório Júnior, que respondeu as 15 palavras em 60 segundos. Se prepara, vamos lá, viu, André? Vamos lá. Vamos ver como é que vai sair. Ele mandou aqui um abraço para todo mundo. Forte abraço ao meu amigo André Menezes. Gostaria que ele falasse sobre a importância de uma rápida restauração no calçadão da Antônio Agu. Você acabou de falar. Mas eu respondo de novo. Acho que até um complemento à pergunta do Oswaldo Gregório. A importância do calçadão, ela é a importância de você dar a manutenção das vendas, do desenvolvimento econômico. Até porque, Roberto e Daniel e Nilson, eu quero só dizer o seguinte: a Antônio Agu, ela é um embrião que já cresceu, algo forte, importante. E nós devemos ressaltar o seguinte: a Primitiva, Vianco, a rua Pedro Fioretti, a Antônio Agu, aí você tem as travessas ali, são as 3 artérias hoje que você pode chamar de um shopping a céu aberto. Portanto, uma vez revitalizado, ou reformado, melhor dizendo, sem dúvida alguma, isso vai alavancar muito mais ainda o comércio. Nós não perdemos hoje a área central, não perde para lugar algum do estado de São Paulo, principalmente da região metropolitana. Nós temos a Rua dos Móveis, que é a Rua Pedro Fioretti, a Rua Primitiva Vianco, ela está no segmento de material elétrico, eletrônico. A Rua Natanael Tito Salmão, nós temos a Rua das Noivas, que tem, ela está em pé de superioridade, com todo respeito aos vizinhos, mas a Rua São Caetano,
Nós temos a rua do segmento da telefonia celular, que é a Rua João Crudo. Então, nós temos um centro que vende de tudo. Inclusive, eu sempre digo, nós vendemos da agulha ao iate. Perfeito? Então, é evidente que nós temos uma área central competitiva e, sem dúvida alguma, a âncora dessa área central é a Rua Antônio Agu. Esse iate seu começa com Y, né? Como é que é? O iate que você falou começa com Y, do A ao Y, é isso? Sem dúvida. Queria falar para você o seguinte, hoje teve início o lançamento da demolição dos prédios chamados Edifício Grécia, né? Isso. E há muitos anos, desde os anos 70, aqueles prédios estão lá parados, que infelizmente são excelentes apartamentos, e como não houve acordo através da justiça, através da empreiteira, a construtora, que até faliu na época, era Delfim, depois passou para outra, e no fim chegou ao consenso que os prédios vão mesmo ser derrubados. Hoje eu passei lá em frente, já estão telando os prédios para colocar as dinamites e implodir os prédios, infelizmente. Qual a consequência Osasco terá com aquela nova região do Bonfim, com a implantação ali de Câmara Municipal, o prédio da Prefeitura, e você acha que o comércio ali vai começar a levantar e aquele bairro vai deixar de ser um bairro, até em certa parte, promíscuo, e vai ser um dos melhores bairros de Osasco? Você acredita nisso? Que o comércio vai aumentar ainda mais em Osasco com essa solução de transferir para lá Prefeitura e Câmara Municipal? Veja, Nilson, sua pergunta é uma pergunta importante. A Prefeitura pediu para nós a cessão do espaço para divulgar esse projeto do Nova Grécia. E eu não nasci em Osasco, como foi bem colocado aqui. Eu nasci no bairro da Aclimação, sempre morei aqui desde os 6 meses de idade, e desde quando eu nasci, eu vejo aqueles prédios ali e sem rumo, perfeito? E o Bonfim, ao longo da história, ele foi degradando por uma questão até mesmo de progresso, porque aonde passava a linha do trem, o trem se comportava como semeador. Ele ia colocando pessoas aqui de um lado e do outro, perfeito? Mas, infelizmente, com o passar dos anos, a linha do trem passou a ser um dificultador, inclusive no que diz respeito à evolução e o progresso. O Bonfim, como você bem colocou, ele é um espaço, infelizmente, ele está degradado. E aquele conjunto Nova Grécia, ele necessitava de um destino, perfeito? Inclusive o prefeito foi lá, falou com muita veemência, alguém tem que dar solução, e a administração atual tem seus méritos, buscou a solução. E o modelo que eles estão querendo colocar ali no Bonfim, sem dúvida alguma, será um modelo que vai atrair bastante investimentos para o município, perfeito? Eu vou dar um exemplo muito claro do que foi, do que é e do que poderá ser aquele pedaço do Bonfim. Todos nós conhecemos a Avenida Francisco Matarazzo, perfeito? Você indo sentido cidade para Francisco Matarazzo, do lado esquerdo você tinha as indústrias Matarazzo. E ao lado das indústrias Matarazzo você tinha também a linha férrea, tem a linha férrea. E depois de muita discussão, houve processo de falência, fechamento daquele espaço, buscou-se um destino. E aquele espaço foi submetido à exploração, fundos de pensão, etc. Não sei quem tem passado por ali, mas hoje há tantos edifícios comerciais, que aquele pedaço voltou a ser um pedaço muito mais bonito, valorizou muito mais os dois, tanto o que se chama Lapa de Baixo, ou lá embaixo na Barra Funda, quanto também o bairro de Perdizes. Então acredito que aqui, no que diz respeito ao Osasco, o projeto vai ao encontro da mesma situação. O Bonfim será revitalizado, virão espaços comerciais, o novo Paço Municipal, sem dúvida alguma, vai abrigar, parece-me, que todas as secretarias. A Câmara Municipal, nós devemos reconhecer que a Câmara Municipal ela está num espaço hoje que já não condiz mais com a sua realidade. Ela merece um espaço melhor. Você é jornalista, eu estou aqui na mesa composta por jornalistas, vocês vão cobrir lá os eventos e as sessões da Câmara. É intransitável, você para parar o carro ali virou uma confusão e é até ruim para o próprio público. Então, eu acredito que o povo merece uma nova sede para a Prefeitura, para ser melhor atendido. Eu acredito que aquilo atrairá novos investimentos, uma nova Câmara Municipal, aquilo lá vai ser o símbolo de uma nova era, de um novo momento para o município e, com certeza absoluta, será uma forma de revitalizar,
não só o espaço do Bonfim, mas também dará uma nova cara para toda a área central. Eu recebi uma informação, não sei se procede, talvez você tenha conhecimento, de que além da Prefeitura e da Câmara Municipal, que seria construída pela empresa, que estaria implantando um shopping center ali do lado. Isso procede ou não? Olha, eu nesse aspecto desconheço, eu já ouvi os boatos também, entendeu? Mas eu desconheço, eu só sei de meandros do projeto. Inclusive, eu estive, a convite do prefeito Emílio, eu estive no Sinduscom, onde os donos de construtora o convidou para expor o projeto, e foi muito bem avaliado o projeto, e nós avaliamos a questão que é do impacto dele. E o impacto dele é um impacto, a primeiro momento, positivo, que atrai progresso e atrai investimentos. Agora, essa questão eu já não entendo, porque eu desconheço o assunto. Eu quero voltar um pouquinho mais na pauta do comércio, perdão, presidente, e perguntar para o senhor, parece que a gente tem o nosso calçadão tem uma relevância razoável em termos do comércio calçadista, não é isso? Sem dúvida. Nós devemos aqui fazer referência a todos os comerciantes. Mas o comércio calçadista, ele é a grande atração do calçadão. Por quê? Porque nós todos sabemos, Osasco é berço da colônia armênia, e eles são reis na questão calçadista. Perfeito? Evidentemente que os maiores compradores de calçados que revendem o calçado para o consumidor, que somos todos nós, está situado na Rua Antônio Agu. Perfeito? Na sua opinião, qual é o maior shopping da região em termos de arrecadação? O maior shopping, proporcionalmente, ainda você tem o Osasco Plaza, porque ele é uma âncora ali dentro da área central. Ele, com veículos, ele atrai as pessoas, mas ele também atrai as pessoas que descem na estação de trem e entram por dentro dele ali, e compram ou usam ele para também utilizar o comércio das ruas. Exatamente com base nessa tua resposta que eu gostaria de perguntar. Osasco hoje, nós temos, muitas pessoas consideram Osasco como a cidade dos shoppings. Nós temos shoppings em vários pontos aqui da cidade, por exemplo, principalmente aqui no centro, e até na divisa, inclusive com São Paulo também. O senhor não acredita que essa distribuição não seria muito mais coerente se, por exemplo, a Zona Norte, que é uma região ainda muito carente, se nós tivéssemos, por exemplo, um shopping atendendo aquela demanda, ou seja, daquelas pessoas que geralmente vêm para o centro de São Paulo fazer as suas compras, nós não teríamos uma distribuição da renda melhor e até a economia não aumentaria se nós tivéssemos também shoppings lá na Zona Norte de Osasco? Veja, eu entendo que sim, mas eu também devo dizer a você o seguinte, o comércio no município de Osasco, ele cresce nos 4 cantos. E quando você fala da Zona Norte, eu acredito que num futuro muito próximo, esse projeto de shoppings também caminhará para a Zona Norte. Por quê? Porque eu vou dar um exemplo claro aqui de crescimento comercial, que é o bairro da Capelinha. Todos nós sabemos como era o bairro da Capelinha. E o bairro da Capelinha hoje, ele tem toda a rede bancária, todas as agências de todos os bancos estão situados no bairro da Capelinha. Eu só não vou citar os nomes, mas todos aqui conhecem. Nós temos uma grande rede de hipermercados que tem acho que 3 ou 4 bandeiras, tem uma mais popular, outra mais sofisticada e tem uma intermediária. Ela começou com a bandeira mais popular e hoje já está com a bandeira intermediária, lá no bairro da Capelinha. Sem dúvida, no Helena Marília. Isso, exatamente. E nós temos já grandes magazines caminhando para lá, já com sedes inclusive maiores que as que já existem na área central do município. Então eu acredito que a questão de um shopping na Zona Norte é uma questão também de espaço. Nós devemos ressaltar que Osasco não tem grandes espaços físicos, mas não é que não está. Eu acho que num futuro muito próximo nós teremos um outro shopping, com certeza absoluta, do outro lado. E é válido ressaltar que o comércio na Zona Norte também está crescendo a cada dia. O bairro da Capelinha, Helena Maria, João Ventura dos Santos cresce a cada dia. O bairro de Vila dos Remédios, do lado do Osasco, cresce tanto quanto o lado de São Paulo. Isso é muito importante. O bairro do Rochidale, isso para nós é um motivo de pujante aí, é uma perspectiva muito positiva para todos. A gente tem uma audiência muito grande também na Zona Norte de Osasco, inclusive eu moro na Zona Norte de Osasco. Exatamente. Então nós temos, só para registrar, o senhor como morador, eu também moro lá na Zona Norte, e muita gente que nos assiste nesse momento também, inclusive
Nós temos uma participação intensa. O Jean Ricardo, por exemplo, está participando aqui com um grande abraço, é do Rochidale. O Alan Rainho também é do Rochidale, filho do Didi, né, ex-vereador. Então a Zona Norte também ela é uma consumidora de internet. A internet, apesar de ser ainda muito ruim, né, por conta dos maus serviços prestados pelas operadoras, deixa aqui o alerta, não é a primeira vez que eu falo sobre isso. Mas é preciso melhorar a qualidade para que o povo de lá também tenha informação suficiente, até mesmo para acabar com o analfabetismo funcional, que é muito grande. Estou engasgando aqui com o analfabeto, mas é verdade. Então, a internet é de muita importância para que as pessoas tenham conhecimento, e essas informações que eu estou passando é muito importante para que a gente saiba como é que está a nossa economia. Não, eu quero só, se você me permitir um pequeno parte, dizer o seguinte: a Zona Norte hoje é um carro-chefe também, porque hoje grande parte das indústrias estão do outro lado. Inclusive, respeitosamente, as duas grandes concorrentes de vocês estão do outro lado. Nós temos grandes geradoras, as duas grandes geradoras de televisão, que estão do outro lado do município. Sem dúvida, sim. Perfeito? E nós temos todo tipo de indústria, inclusive uma pequena indústria também naval, até indústria de produtos automobilísticos, grandes indústrias de produtos de longarina, multinacionais. Nós temos distribuidores, grandes CDs de grandes hipermercados. Nós temos empresas de confecção de roupa que saem de Osasco para o mundo, empresas de confecção de alimentação que também saem de Osasco, que abastecem grande parte da América Latina e parte da América Central. Então a Zona Norte hoje é um carro-chefe. Sem dúvida alguma, a Zona Norte ao longo de todos os anos. Isso não é nenhuma crítica nem A nem B. Todos deixaram um pouco a desejar. E nos últimos 20 anos houve investimento maior, né, nessa parte de Osasco. Eu acredito que aos poucos as pessoas estão entendendo que do outro lado também você tem a grande arrecadação de ICM, porque a indústria deixa grande parte do ICM também. Então, como tucano, você reconhece que o PT, então, nesses últimos 7 anos e meio, foi talvez o único governo que investiu pesado na economia, ou isso é uma crescente? Não, nos últimos 20 anos, grande parte dos prefeitos investiram lá, isso não resta dúvida. Não há a questão aí, é PT ou é PSDB, ou foi PTB, todos investiram. Eu acho que isso começou, a gente tem que fazer justiça, principalmente com o governo do prefeito Humberto Parro. De lá para cá, houve, sem dúvida alguma, uma atenção importante para a Zona Norte. E isso tem sido motivo foi um pontapé. E hoje a Zona Norte é, sem dúvida alguma, uma parte importante do município. E se o senhor recebesse um convite para ser, como tucano, evidentemente, está filiado, a sua filiação é em Osasco? Não, né? Minha filiação é São Paulo. Então não teria essa possibilidade. Eu ia te perguntar se você recebesse um convite do Celso Gil para ser o vice dele, se o senhor acertaria, né? Não, mas nem se tiver, nem de nenhum. Na minha posição, não cabe eu estar ao lado de A nem de B. A minha posição cabe o seguinte, é ser uma tribuna de reivindicação. Sim. Eu acredito que, seja lá quem for o prefeito, e seja lá quem for o presidente da Associação Comercial, Nilson, ele deve ter uma posição diplomática, ele deve conversar com todos. E assim os prefeitos conosco. Acho que isso traz harmonia, isso é mais importante, é mais democrático. Eu acredito que quando o presidente de uma instituição, ele assume com uma bandeira partidária, utilizando essa bandeira, uma maneira dele administrar essa entidade, sem dúvida alguma, ele está cometendo um grande equívoco. Portanto, eu tive o cuidado de tirar, inclusive, eu tenho domicílio fora, de tirar o título daqui, eu não voto em Osasco. O título para votar na Associação Comercial é o CNPJ, nós temos empresa aqui há mais de 20 anos, e eu acredito que é essa forma mais próxima, pelo menos na minha visão, de administrar uma entidade histórica como é a Associação Comercial, entidade também emancipadora, que teve também as mãos dos emancipadores de Osasco na sua construção. André Menezes, nós vamos ter eleição daqui a alguns meses e Osasco vai ter um novo prefeito. No seu entender, no seu entendimento, qual seria a prioridade número 1 para o próximo prefeito para a nossa cidade? Olha, a prioridade, primeiro, a prioridade sempre será a educação, na minha opinião. Por formação e até por administrar um segmento tão importante como é a Associação Comercial, posto que eu sempre digo que educação é mãe, né? E quem é mãe, e a mãe entende muito mais do que nós somos homens, né? Nós sabemos da importância do aleitamento materno.
E o ciclo básico de ensino é hiper importante para uma criança. Eu acho que isso traz desenvolvimento, você cuida de gerações futuras. Eu acredito que a questão educação e saúde é a primeira questão que nós devemos tocar como ponto fundamental para o futuro da nossa cidade. É isso aí, eu gostaria de agradecer a participação dos internautas. No próximo bloco nós vamos ler os próximos e-mails aqui. Fiquem tranquilos, continue ligado com a gente, que eu tenho certeza absoluta que nós vamos entrar em outros temas importantes, como a lei da cidade limpa, que é um assunto muito polêmico aqui na cidade, principalmente da questão dos comerciantes, que ainda não se adequaram à nova lei. Eu vou voltar com esse assunto aí depois do intervalo. A produção está ok? Nós vamos então entrar no intervalo rapidinho e daqui a pouco nós voltamos para debater esse assunto tão importante que é a lei da cidade limpa, que eu tenho certeza que você vai perguntar também. Até já. O que é ser brasileiro? É ter capacidade de superação. É sair da crise como uma nova nação. É ultrapassar as fronteiras e construir sonhos de uma vida inteira. O que é ser brasileiro? É pegar no pesado e manter a leveza. É manter o humor, mas também ter firmeza. É entrar em campo para ganhar o mundo. É mostrar talento para ir mais fundo. É ser bamba na linha de produção. É ser craque até para fazer avião. É ser empreendedor por natureza. É levar um pouco de Brasil para cada mesa. É ganhar no planeta um novo conceito de um povo que trabalha e se dá o respeito, que cria, transforma, fazendo bem feito. Prazer, sou brasileiro. Esse é o nosso jeito. Estamos vivendo um novo Brasil, feito por você, Governo Federal. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. De volta com o Checkmate, aqui ao vivo pela TN Brasil. Nós vamos entrar num assunto muito importante agora, que é a lei da cidade limpa, que é um assunto que vem trazendo muita polêmica, não só em Osasco, mas as cidades que aderiram a essa nova lei. Evidentemente que vai ter muitas pessoas que vão gostar, outras não, então o assunto ele é bastante polêmico. Eu gostaria de perguntar, André Menezes, a reclamação tem sido muito grande dos comerciantes para saber qual é o perfil de alguns critérios que a lei estabelece, principalmente aquela questão do enquadramento, do tamanho da propaganda de alguns comércios que hoje estão fora? Sem dúvida alguma. Houve reclamações, sim, mas também é válido ressaltar que era também uma reivindicação no que diz respeito a essa forma de disciplinar as publicidades, entendeu? Em frente às empresas. Inclusive esse projeto também é um projeto que está dentro desse projeto que nós vamos buscar em Bauru, no município de Bauru, perfeito? Agora, nós sabemos que o projeto Cidade Limpa é um projeto que ele está na ordem do dia. São Paulo fez, nós temos cidades ao lado que fizeram também, que é o caso de Barueri, e felizmente ou infelizmente, ele é uma realidade que vai ao encontro, inclusive, também da nossa visão, perfeito? Por quê? Porque, veja que situação, o prefeito Gilberto Kassab, ele é vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo, e ele colocou em prática esse projeto. No que diz respeito à entidade, à CESP, eles se posicionaram muito contrário, e ele enfrentou, tem que ser feito e pronto. E tem que ser feito mesmo. Tanto que a pedido nosso eram 12 meses, eu entrei com pedido
pedindo mais 6 meses, eles prorrogaram por mais 1 ano, de maneira que a pessoa o comerciante tem até dia 31 de dezembro de 2012 para se adaptar. Quais seriam as principais mudanças de comércio? As placas? As tem placas, limite de tamanho da propaganda, tem limite de tamanho, loja, do empreendimento? Exatamente. Também entrou a questão da poluição sonora, que já entraram agora. As propagandas de veículos. As propagandas de veículos. Eu acho que isso tudo, e também tem uma situação, viu, o Nilson? Na rua Antônio Agu, vamos colocar a rua Antônio Agu como exemplo, que é a parte mais nervosa com respeito à publicidade. Os próprios comerciantes da Antônio Agu reivindicavam que fosse disciplinado, porque você tem alguém que tenha em sua fachada uma propaganda e você tem o outro que ele avança com o luminoso, né, no meio da rua Antônio Agu. Cobrindo a calçada. Cobrindo a calçada. É evidente que nós sabemos que isso é algo, do ponto de vista do visual, é uma poluição visual enorme. Tem a sonora também, né? Tem a sonora, que é péssima, que também tem as pessoas que falam ali. Os carros tunados, a multa é 6 mil e alguns reais aí. E vale também dizer o seguinte, os carros tunados servem para todos, né? Todos. Inclusive, nós tínhamos carro de som, não temos mais há mais de 10 anos, e acredito que isso é uma realidade que deve ser disciplinada de maneira mais enérgica também, perfeito? Sem contar que a propaganda sem a disciplina torna a competição desleal, não é, presidente? Desleal, desrespeitosa, e olha, a partir do momento que você tiver o sistema de propaganda devidamente disciplinado, você terá uma cidade muito mais bonita. Veja, todos nós tivemos a oportunidade de chegar em São Paulo depois que foi feito esse projeto Cidade Limpa na cidade de São Paulo. Você vê a cidade de São Paulo, perfeito? Com as propagandas mais disciplinadas, etc. Então, eu acredito que o povo de Osasco e depois os próprios comerciantes também vão ficar satisfeitos. Só que tem um detalhe muito importante, eu tenho certeza absoluta que muitos internautas que nos assistem agora gostariam de perguntar. Pode perguntar. Se a lei é para todos, por que o governo municipal faz tanta propaganda sobre atividades do governo, tanto do ponto de vista político, como também atividades culturais? A lei não tem que ser para todos? Por que o governo... Não, aí sem dúvida alguma, eu acredito que é aquela história, né? Não basta simplesmente falar, você também tem que fazer a sua parte. O projeto é importante, nós apoiamos o projeto, mas também nós acreditamos que a Prefeitura deva colaborar com esse projeto que já está em vigor, entre aspas, está todo mundo se adaptando. Então, acredito que eles também devam se enquadrar nesse processo. Tem que dar um bom exemplo, não é verdade? Exatamente. Se eu dar um bom exemplo, né, Daniel e Nilson, como é que eles vão seguir essa lei tão importante para despoluir essa cidade de Osasco, que hoje é um comércio pujante, mas se o próprio governo não dá o exemplo? Então, acho que o exemplo tem que vir de cima. Daqui para frente, você tocou num assunto importante. A forma de comunicação e de propagandas, de qualquer tipo de comunicação, para qualquer que seja o assunto, deverão ser as mídias sociais, a internet. Eu acho que esse é o caminho do mundo contemporâneo. Eu acredito que eles devam cumprir sua parte e nós vamos começar a cumprir a nossa. Desde já, alguns já se adaptaram nisso, e eu acredito que tantos outros vão começar a partir do dia 1º de janeiro de 2013. Mas deixa eu dizer aqui uma coisa em defesa da coerência, que a propaganda oficial, a propaganda do município, é feita dentro das regras da Cidade Limpa. A Prefeitura respeita a regra que ela colocou. Talvez o que o nosso internauta possa estranhar seja a quantidade maior de comunicação, uma quantidade maior de faixas que ele possa ver da Prefeitura, proporcionalmente em relação à iniciativa privada, mas ao que a Prefeitura faz, publica, obedecendo os critérios da própria lei. Mas eu não estou me referindo a essas propagandas, estou me referindo às propagandas daquela Feliz Dias das Mães, dos pais, e coloca aquelas faixas políticas que nós sabemos que não pode. Aquelas faixas... Mas isso a Prefeitura não faz, Roberto. Quem faz são políticos pessoais. Exatamente, mas tem políticos do meio, que a gente sabe faz parte da composição, que a foto dele está lá. Mas não é a Prefeitura, então não vamos imputar mas isso. A Prefeitura, eles reclamam muito que a Prefeitura retira no dia seguinte. Os próprios políticos, na maioria vereadores, reclamam muito disso, que eles põem a propaganda num dia e no outro dia retirada. O mais esperto é o Oswaldo Virgínio, que avançou mais e coloca a propaganda dentro da residência do cidadão, e aí a Prefeitura não pode fazer nada. Mas até aí é um momento de adaptação, todos nós
tem sempre a reclamação que A não cumpre, B cumpre, mas acho que o tempo, Roberto Carlos, sem dúvida alguma, fará com que todos se enquadrem nesse novo momento, nessa nova era, perfeito? Até porque, sem dúvida alguma, o projeto Cidade Limpa ele vai ao encontro de uma necessidade, que é todos visualizar a cidade de maneira real, de maneira mais bonita, como ela deve ser ou deveria ser. E como que você vê o caótico trânsito da nossa cidade e as tomadas e as medidas de contenção efetuadas pela Prefeitura, como a restrição aos veículos pesados? Veja, quando foi feito o primeiro decreto, nós, junto com o CIESP e também o SESCOM, nós participamos de algumas audiências entre entidades. E nós não somos contrários à restrição dos grandes caminhões, tá certo? Agora, dos pequenos, nós pedimos uma adaptação, até porque, primeiro, existe um problema muito sério de você poder comprar, adaptar uma frota, você tem uma frota de, supomos, 4 ou 5 caminhões, um comerciante pequeno. E como é que ele vai comprar um denominado VUC, né? Para você encomendar o VUC hoje são 60 dias, até por conta dessas restrições, elas não serem pertinentes simplesmente à cidade de Osasco, elas estão também ligadas à cidade de São Paulo. Então, para você adquirir um veículo desse tamanho, se tornou um problema. Então, nós pedimos um tempo maior para adaptação e também que fosse estendido um pouquinho mais o tamanho da carroceria. E no que diz respeito à questão do trânsito, eu venho da Zona Norte toda manhã para a Zona Sul aqui. Então, eu saio ali pelo Rochidale e acesso. Todos devem conhecer a Rua Minas Gerais, que é aquela alça que acessa o anel viário ali. E eu levava, através daquele local, eu em torno de 30 a 40 minutos para chegar até a área, até aqui a Maria Campos. Hoje eu levo 7 minutos. Então, esse processo de restrição dos caminhões ajudou um pouco. Você corrigiu, você falou que é contrário aos grandes caminhões. Contrário aos grandes caminhões. Então, portanto, você proibindo a entrada desses grandes caminhões... A entrada deles, você estava favorável da forma que você falou, dava a entender que você era favorável aos grandes caminhões e os pequenos não. Não, somos favoráveis, sendo a restrição aos grandes caminhões. Me desculpa, um caminhão, uma carreta de 30 metros não tem condições de passar pelo centro de Osasco. Perfeito. Bom, eu gostaria de informar que o nosso tempo... Mas o trânsito melhorou. Melhorou. O nosso tempo está praticamente no final. Eu tinha mais assuntos aqui para abordar, só para registrar a participação do Jean Bueno, que ele diz aqui que ele tem um comércio na João Ventura, fecha às 0 horas, o meu vizinho fecha às 3 horas, porque tanta desigualdade? É um registro dele aqui também, falando sobre como toda a cidade, porque criam lei, sem pessoas para fiscalizar. Um outro protesto também dele aqui. A querida amiga Isabel Espina, um grande beijo para Isabel, sempre participando aqui com a gente. E ela coloca aqui: com a vinda da Prefeitura no local dos prédios demolidos, cogita-se a construção de uma nova ponte de ligação do Rochidário com o centro de Osasco, já que as duas opções existem, hoje estão estruturadas ou estão saturadas. Mais um registro dela aqui também sobre a construção. Tem alguma informação? Bom, primeiro eu vou corrigir. A Prefeitura não vai para o lugar do Nova Grécia. No lugar do Nova Grécia irão ser construídos outros prédios, outra situação. A Prefeitura, residenciais, a Prefeitura vai para o lugar onde está a Ervi. Perfeito. Então, informação. Tranquilo. Quanto à questão de viaduto, ponto, eu desconheço o assunto. Bom, gostaria de agradecer a grande audiência que nós obtivemos hoje, a participação dos internautas da Zona Norte, da Zona Sul, do Brasil afora, Bahia, se me permite, Pernambuco, Paraná. O comerciante da João Ventura, primeiro parabenizar a Rua João Ventura, que é uma grande artéria comercial, sem dúvida alguma. E no que tange as desigualdades, no que diz respeito ao horário, eu concordo com ele, mas esse é um problema que não somos nós que tratamos. Aí a fiscalização, nós simplesmente vamos ecoar o discurso dele, o pedido dele junto à Prefeitura para que isso seja devidamente disciplinado. Nós concordamos com ele. Na periferia, exige-se um pouco mais de disciplina. E aí eu quero só fazer justiça ao secretário José Armando Mota, que tem trabalhado de maneira veemente para que isso seja inibido. Está registrado. Então vamos ao momento que dá o nome ao programa, que é o checkmate. Vamos lá. Chegou a hora, doutor. Agora vamos ver se o senhor realmente está preparado, é um homem letrado com a informação. Eu gostaria que a nossa produção já colocasse ali o nosso cronômetro na tela. Já está lá. Ok. Então nós vamos começar. São 15 palavras em 60 segundos. O senhor está preparado? Estou. Vamos lá. Primeira pergunta. Agregação.
Toda forma de articulação, de trabalho, de maneira harmônica. Cometimentos. Eu acho que isso também vai ao encontro de uma necessidade. Você, à frente de certas responsabilidades, você tem que ser comedido em tudo que faz. Parcimonioso. É tudo uma coisa interligada à outra. A agregação, a questão do comedimento, caminha por aí. Produtos. Produtos, eu acho que o principal produto é o ser humano, e nós temos que tratar o ser humano com carinho e respeito. Oligopólio. Somos contrários. Alentado. Não saberia responder no momento. Alentado? Não. Pode ir. Não tem como passar, tem que ser algo coerente. Não, eu não tenho como responder. Pode ficar então tranquilo. é checkmate, obrigado pela sua participação. Respondeu 6. Foi bem. Faltou algumas aqui. Demorou um pouquinho para responder, né? Tinha que ser um pouquinho mais rápido, mas valeu. Alentado quer dizer possante, forte, vigoroso, robusto e assim por diante. Muito obrigado pela participação dos nossos internautas. Considerações finais, Nilson. Agradecer a presença do nosso amigo André Menezes, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Osasco. E muita honra a participação aqui do meu colega jornalista Daniel Soares e você, Roberto Carlos, e a todos os internautas. Uma boa noite a todos e até a semana que vem, que nós vamos ter uma surpresa boa aí, né? Exatamente. Eu agradecer principalmente ao André quando ele citou que as duas que estão do lado de lá, que é o SBT e a Rede TV, são nossas concorrentes. Né? Eles que se cuidem, né? A TNI vem aí. Obrigado a todos, boa noite e um abraço especial para a nossa produção. Considerações finais. Eu que agradeço mais uma vez o convite, é um prazer mais uma vez ser entrevistado aqui pelo Roberto Carlos, por você, Daniel, e por você, Nilson, e nós estamos à disposição sempre que formos chamados. Ok, muito obrigado ao senhor por ter aceitado o nosso convite, obrigado aos dois, obrigado a toda a produção aqui da TNI Brasil, a todos os que participaram com a gente interativo. Temos duas grandes surpresas na próxima semana, na próxima segunda e depois na outra. Eu vou revelar nas redes sociais para vocês duas personalidades importantíssimas da cidade, que vocês queriam, tá bom? Fique ligado à programação da TNI Brasil com os novos programas que nós teremos aqui depois do Checkmate. Um grande abraço, Deus abençoe e até semana que vem, se Deus quiser.